Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então aqui estamos iniciando aqui o nosso segundo vídeo, né? Eu vou falar um pouco sobre por que você deve sair da sociedade, né? Da sociedade natal, né? E por que eu não dei certo em nenhuma empresa ou nenhum local na minha cidade, né? Talvez, será que o problema seja eu ou será que o problema também possa ser os locais que a gente trabalha, né? Então por que eu não dei certo na minha cidade, né? E por que você também talvez não deveria dar certo na sua cidade? Você tem que sair da sua cidade natal. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Então por que você deve sair da sua cidade natal, né? Porque ali vai ser um ambiente extremamente tóxico para você e para a sua vida. Muitas vezes as pessoas vão saber de coisas de você, muitas vezes as pessoas do seu passado, que possa te comprometer. Talvez você, quando adolescente, possa ter se envolvido em alguma briga ou em algum, posso dizer aqui, crime, posso dizer aqui, relacionamentos, e as pessoas podem saber disso e talvez elas podem querer ficar usando isso contra você depois de você estiver mais velho. Então, você tem que tomar cuidado com isso e buscar um ambiente novo, um ar livre, um ar puro, né, desses tipos de contaminação que não te machuca fisicamente, mas que machuca o seu psicológico e a sua alma, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, talvez do que aconteceu comigo, né? Quando a gente era criança, tinha um primo meu lá que começou a... Ele é homossexual e ele começou a ter um envolvimento com meu irmão, né? E o pai dele descobriu. Só que o pai dele, de vez, e ele era o passivo, e o pai dele, de vez, de ficar bravo, ou não é ficar bravo, né? Conversar com o filho dele, né? Conversar com o filho dele. E o pai dele é morador do Marajoara lá, né? Como eu já falei, é um lugar violento, o pai dele é uma pessoa violenta, o pai dele é uma pessoa descontrolada, o pai dele é uma pessoa, extremamente forte. Você pode pegar 10 caras lá, no Marajoara lá, não batia dele, entendeu? Brigador de rua, nego violento, entendeu? E o pai dele, de vez de conversar com ele, tentar entender a situação, né, do que aconteceu e tal, o pai dele começou a ficar bravo comigo, que não tinha nada a ver com o assunto, entendeu? Aconteceu isso aí. Aí o pai dele levou isso para mais depois, o pai dele levou isso com o tempo e depois tentou descontar em mim, bater em mim, e o pai dele batia em mim. Depois, quando eu vivia naquela situação, eu não entendia exatamente. Tipo assim, às vezes você acha que é brincadeira, sabe? O cara, tipo assim, toda vez dava um beliscão, toda vez apertar, tipo assim, dava um abração apertando, dava um peteleco, dava um tapa, entendeu? Então toda vez ele fazia isso. E às vezes você, né, acha que é brincadeira, mas isso não é brincadeira, isso é coisa séria. E fica no seu subconsciente. É igual os animais, né? Uma matilha de cachorro, né? Ele tem ali o cara que é o cachorro que é o líder, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, tem o sétimo. Tem 20 cachorros. Ele sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Eles têm essa numeração bem definida. Às vezes o 10º pode bater no segundo, pode bater no 8º, por exemplo. Eles podem trocar ali de posição, mas nunca vai bater no primeiro. E assim como que os animais se organizam hierarquicamente. E uma forma dessas pessoas, desse meu tio, por exemplo, aí, né, de querer se... de querer mostrar respeito, ou talvez de querer cobrar essa situação aí, era nessa situação da agressão. Então, isso... Por quê? Eu também estava em contato com essa pessoa
às vezes em um jantar familiar, às vezes ia lá na casa do meu avô, às vezes ia na casa de um tio meu, outro tio que tava, o cara era gente boa, mas às vezes a pessoa tava lá, e nesses momentos acontecia esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque eu também estava naquele local, também estava no ambiente da onde eu nasci, naquele contexto social. Então você tem que tomar cuidado para evitar ficar nesse tipo de local, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situação, né? Então, são ambientes extremamente tóxicos. Meus irmãos também, por exemplo, né? Eu, até os 18 anos, eu nunca tinha bebido, né? Eu até brigava com meus primos se eles bebiam ou fumassem, alguma coisa assim. Né? Mas depois, ali talvez pelos 19 anos ali, eu comecei também a ter as minhas dificuldades financeiras, comecei a ter os meus problemas, comecei a sofrer aqueles acontecimentos que eu já comentei de humilhações pelo meu pai, que hoje a gente tem um relacionamento bom, mas comecei entrei em um processo de depressão, juntou os meus tios lá que também me batiam, entrei no processo de depressão, dívida, bebia, comecei a beber. Então hoje eu entendo também a cabeça da pessoa que foi para esse caminho de bebida, de droga, e tiveram meus irmãos ali também, que eu só bebi a mais. Meus irmãos, 2 irmãos meus, eles começaram a usar droga, usavam cogumelo, e então eles meio que destruíram a própria mente deles, né? Então eles foram por um caminho que começou também a prejudicar a minha vida. Porque se você vê uma pessoa que está lá no fundo do poço, né, que era no caso dos meus irmãos, e se você tentar salvar essa pessoa no fundo do poço, você também vai destruir a sua própria vida. Não tente fazer isso. Não tente salvar uma pessoa que está no vale da sombra da morte. Ela já foi para lá por consequência das atitudes dele, ou porque também a pessoa ela não tem uma capacidade mental de prosperar, de se articular, de seguir um caminho que talvez seja bom ou seja honesto. Ela sempre quer te enganar. Meus irmãos também foram assim, sempre queriam me roubar, sempre queriam me fazer mal, eles ficavam me roubando, ficavam de humilhaçãozinha, sabe? Então, por exemplo, quando acontecia por exemplo, acontecia alguma coisa, algum problema, né? Eles atrelavam esse problema a mim, sabe? Tipo assim, meio que fazendo uma espécie de brincadeira, com o meu nome, assim, por exemplo, a Clayton, então, tipo assim, como se aquele problema eu tivesse causado, né? Tipo assim, falando o meu nome, né? Atrelando aquele tipo de problema. Então, mas são coisas que isso vai te prejudicando, que vai te prejudicando psicologicamente. Um caso das minhas primas também que eu conto, né? Que são 2 primas minhas, que elas começaram a atribuir um apelido de azarado. Eu até não gosto nem de falar essa palavra, até deu esse trapinho na boca. De azarado, porque acontecia alguns fatos e que elas começaram a me atribuir esse apelido de azarado. E isso vai ficando na sua cabeça, vai ficando no seu subconsciente, isso vai te prejudicando, vai te trazendo más energias, vai baixando seu nível de energia, vai baixando seu nível de consciência. Isso é extremamente danoso. Então por quê? Eu estava naquele ambiente tóxico, naquele ambiente familiar, naquele ambiente de um contexto social pobre, de um contexto social de baixa cultura, de um contexto social de pessoas que não querem te ver bem. Teve outro caso meu, desse mesmo tio meu que me batia, né? Eu tinha comprado um carro quando eu era mais novo, né? E depois vi que também não seria vantagem eu continuar com o carro. Terminei de pagar o carro e vendi o carro. Mas pra quê, né? Toda vez que esse tio me via, ele usava a questão de eu ter vendido o carro para tentar me humilhar. Então, e eu fiquei realmente mal naquele momento, né? Que não era algo que talvez também não queria, assim, também, mas eu tive que vender, eu também vendi para
para pagar minha faculdade, se eu já estou aqui foi porque eu fiz esse processo no passado aí, pagar minha faculdade e também me preparei para a imigração. Então ele começou a usar esse tipo de situação, então toda vez, tipo assim, ficou uma certa ferida ali, né? E ele começava toda vez a cutucar aquela ferida ali, falar daquilo, ó, aquela vez que você vendeu o carro, e você vendeu seu carro, você vendeu seu carro, você vendeu seu carro, toda vez, você vendeu seu carro, você vendeu seu carro, toda vez, você vendeu seu carro, você vendeu seu carro, toda vez. Vender seu carro, é porque também tem aquela situação com o filho dele, né, que o filho dele era um homossexual, e teve um caso lá com meu irmão, ele, e ninguém nunca tinha comentado isso depois com ele, sabe? Ninguém nunca tinha falado isso com ele. Isso já me batia se eu não falasse nada. Imagine se eu falasse, né? Agora eu tô falando aqui, aí já falei umas coisas aí, né? Já falei a situação que aconteceu lá, né, entre ele e meu irmão, que eu sabia, né? Então,